Olá, eu sou Leonardo Bortoleto, você está no Itatiaia Negócios Cast, oportunidade do Grupo Itatiaia levar o mundo dos negócios de maneira simplificada para você, nosso ouvinte. Aqui você acompanha grandes histórias, grandes nomes e grandes decisões. Hoje aqui comigo, Luísa Barreto, diretora, presidente da Codenge e da Codemig. Muito obrigado pela sua presença, Luísa. Léo, um prazer estar aqui com você, prazer falar com você e com todo mundo que nos acompanha aqui pelo Itatiaia Negócios Cast. Luísa, eu tenho aqui uma particularidade, tive a honra e o privilégio de poder trabalhar com você, então eu sei que para mim aqui muita coisa pode até não ser novidade, mas eu também sei fazer as perguntas certas que são importantes para que a turma te conheça bem e conheça o papel da Codemig e da Codenge. Então, vamos até explicar um pouquinho essa diferença entre Codemig e Codenge, qual que é o papel dessas duas? Vamos, acho que é importante, né? Assim, a Codemig, na verdade, é o nome mais antigo, mas essas duas empresas são empresas hoje do mesmo grupo, né? Empresas que nascem já há algumas décadas, são quase 70 anos de história, de uma história que foi mudando, né? Uma história que começa como empresas focadas em mineração, gestão de ativos, distritos industriais, mas basicamente o que nós temos são duas empresas irmãs que têm por função ajudar Minas Gerais a crescer e se desenvolver. Essas duas empresas ajudam Minas Gerais a crescer e se desenvolver fazendo gestão de ativos. Então a gente fala de grandes imóveis, né? Quando a gente fala de ativos, a gente pode falar do Expo Minas em Belo Horizonte, pode falar do Grande Hotel em Araxá, pode falar do Parque das Águas em Caxambu, vários ativos importantes para Minas Gerais, com uma importância turística, econômica. Ativos também minerários, né? E o mais importante deles é o Nióbio em Araxá, que a gente tem uma grande parceria com a CBMM. E essas empresas também, que tiveram várias funções ao longo desses mais de 70 anos de história, hoje tem um foco muito grande na estruturação, modelagem de parcerias público-privadas para o Estado de Minas Gerais. Então a gente consegue, né, junto com o governo de Minas Gerais e agora também para os municípios, estruturar grandes projetos de infraestrutura e de prestação de serviços públicos. Infraestrutura é uma dos assuntos mais evidentes hoje nos noticiários. Todo mundo diz que o Brasil vive o seu melhor momento para a infraestrutura, coisa que nem sempre é percebida ali para o cidadão. Você coloca isso como um diferencial, uma oportunidade para que projetos mais bem elaborados possam verdadeiramente fazer diferença? Com toda certeza. Sim. O Brasil hoje está no epicentro da infraestrutura mundial. Em boa medida porque a gente não tem uma boa infraestrutura, né? Isso também é a nossa deficiência, né? A deficiência de infraestrutura faz com que hoje tenha muito investimento. Então hoje dificilmente a gente terá outro país com tantos investimentos acontecendo ao mesmo tempo como temos no Brasil. E quando a gente tem um momento como esse, de grandes investimentos sendo feitos, é muito importante, eu diria fundamental, que a gente tenha esses investimentos sendo feitos da forma correta, né? Com bons projetos que de fato levem valor ao cidadão, que é o mais importante, mas que também garantam eficiência na aplicação de recursos, né? Porque a gente sabe, o brasileiro paga muito imposto, a gente precisa que esses impostos sejam revertidos em bons projetos, infraestrutura de qualidade, infraestrutura que perdure. Então esse é o momento de discutirmos qual a melhor forma de tirar do papel esses projetos que são tão importantes. Uma das coisas que eu percebo no papel da Codenge é essa visão diferente, onde não olha o ativo como um patrimônio, mas olha ele efetivamente como uma ferramenta de desenvolvimento. E aí qual que é o papel da Codenge dentro da estrutura do governo de Minas para que isso possa se tornar realidade? Perfeito. Olha só, esse ponto que você colocou, Léo, ele é muito interessante, né? A gente tem mania de olhar nossos ativos, né? Quando você fala só de patrimônio, assim, é um objeto de gasto, é algo que eu tenho só que cuidar e manter ali. Não, a gente tem que garantir que as coisas gerem prosperidade, gerem desenvolvimento. A Codenge hoje, dentro do governo de Minas, é uma empresa vinculada ao Sistema de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com essa visão. O patrimônio de Minas, dos mineiros, que o patrimônio que a gente gere é um patrimônio de Minas e dos mineiros, ele tem que ser usado de forma inteligente para gerar cada vez mais valor. Então, um ativo bem trabalhado, ele atrai renda para os mineiros, ele cria empregos no nosso estado e ele garante que ele não seja só um objeto de gasto, que eu não fique ali só pondo dinheiro para manter algo no meu patrimônio e falar que eu tenho. Não, eu vou pôr o dinheiro necessário para que ele funcione bem, mas eu quero que aquele ativo trabalhe para gerar mais dinheiro, não para a empresa, não para o governo, para a economia mineira. Você é uma servidora de carreira do Estado, hoje ocupa uma cadeira super relevante e estratégica no governo de Minas. Na trajetória da Luísa, o que essa trajetória efetivamente você pode pensar e falar assim, isso molda o jeito de eu decidir hoje? Bom, minha trajetória ela é uma trajetória, diria, diferente da maior parte dos servidores públicos. Eu acabei tendo oportunidade, né? Hoje estou numa empresa, estive muito tempo
no Estado, na gestão direta, né, na Secretaria de Planejamento e Gestão, fiquei 4 anos como secretária, e tive experiências na política também. Então, eu diria que eu sou uma servidora e uma liderança que tem uma base técnica muito forte, mas que tem uma vivência política importante. E as pessoas, muitas vezes, que têm essa base técnica mais consolidada, refutam a política. Eu diria que o que molda a minha liderança é entender que a política é um caminho de fazer as coisas acontecerem. É não refutar a política, mas várias vezes abraçar ela não como política partidária, mas saber que a política é a forma de ouvir as diferentes formas de pensar, as diferentes formas de enxergar o mundo, tentar compor ali entre essas diferentes formas para ter um resultado que gere mais valor no público. Então eu diria que o meu grande diferencial como liderança pública é saber muito, né, da parte técnica, do orçamento do Estado, como fazer um investimento, como gerir uma empresa, mas mais do que tudo, ter essa cabeça que pensa e constrói, junto com os outros atores, soluções para as pessoas. Nossa audiência aqui na Itatiaia está muito voltada a líderes e pessoas que se interessam no negócio de um modo geral, mas nem todo mundo conhece, Luísa, o dia a dia da gestão pública. Para tomar decisão na gestão pública é mais difícil por conta da política, por conta da tecnicidade ou a falta dela, por conta da ambientação, por causa da estrutura de governança. O que é o mais complexo? Um pouco de cada coisa. Quando a gente entra na gestão pública, a primeira aula que a gente tem de noções de direito, ela explica uma diferença que é o cidadão comum, né, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O cidadão, o servidor público, o gestor público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, o seu ramo, o seu espaço de atuação é muito diferente. Seu espaço de atuação é menor. Então, primeiro você tem que conhecer as leis, você tem que conhecer o ambiente que você está. São várias as regras, você tem que cumpri-las todas. Eu falo sempre que eu, Luísa, pessoa física, me permito errar muito mais do que eu permito a gestora pública errar, porque eu tenho que ter um cuidado também, porque eu estou gerindo recursos públicos, eu estou gerindo recursos que são das pessoas. O cidadão brasileiro paga muito imposto, né, Léo? Assim. Demais. Então, ele tem todo o direito de requerer serviço de qualidade. Então, você vive uma pressão porque você está prestando serviço para milhões de pessoas que têm todo o direito de cobrar e cobrar muito de perto que você faça um bom trabalho. Então, a pressão popular da mídia, né, da imprensa, dos políticos, ela é muito maior. Fazer gestão pública é mais difícil por isso. Você vive um ambiente de mais pressão, você vive num ambiente com muitas regras que você tem que ter muito cuidado com elas. Eu diria que seu cuidado é redobrado. Agora, por outro lado, se é mais difícil, eu considero que a gestão pública é mais difícil que a privada, ela é também muito mais gratificante. Porque o resultado... E mais impactante também, né? Você trabalha para gerar valor para as pessoas. Quando o seu trabalho está bem feito, você olha na ponta e fala, olha, eu hoje consegui fazer a vida de alguém um pouco melhor. Se você consegue todo dia fazer a vida de alguém um pouco melhor, no final das contas você chega, no final da sua carreira, muito satisfeito, porque causou algum impacto na vida das pessoas. E algumas decisões, elas não impactam poucas pessoas, talvez milhares ou até mesmo milhões de pessoas. Em toda a carreira, qual a decisão mais pesada que a Luísa teve que tomar? Olha, eu diria, Léo, que assim, na minha carreira, acho que o período em que eu passei como secretária de Planejamento e Gestão, eu tive que tomar algumas decisões muito complexas, sobretudo quando a gente olhava a pauta de servidores, né? Assim, quando a gente olha os servidores, sindicatos, com pautas muito legítimas, né, em relação a salário, a melhorias nas carreiras. Aí você ouve os servidores, vê que as pautas são legítimas, são importantes. Só que você tem um orçamento que é limitado. Do outro lado, você olha o cidadão, que também requer melhorias muito legítimas. O cidadão que é um servidor bem remunerado, um professor bem pago, policial, mas também sabe que ele precisa de medicamento no posto de saúde, que ele precisa que tenha uma merenda de qualidade na escola, e você vai ali tendo que tomar decisões difíceis, que é quem eu vou atender a cada momento. E em vários momentos eu não pude atender demandas que eram muito legítimas dos servidores. Eu sou servidora pública e sei do valor do servidor. E todas as vezes que eu tive que dar alguns nãos, eles não foram simples, nem prazerosos, foram sempre pesados, mas eu considero que foram sempre importantes também, para manter um Estado que paga as contas em dia, que garante insumos para a população lá na ponta, enfim, mas não é fácil. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia, sobre Minas nesse novo cenário global. Minas tem um dos ativos mais estratégicos do mundo, que é o nióbio. Você acredita, nas conversas que você tem com o cidadão comum, que nós mineiros entendemos a importância do nióbio? Acho que o mineiro não entendeu ainda, mas vai entender. Nós mineiros, a gente tem uma característica, né? A gente trabalha muito e fala pouco. A gente gosta mais de gerar resultado do que fica falando das nossas próprias coisas.
E o mineiro muitas vezes não sabe que a gente tem essa riqueza aqui, né? Minas hoje é responsável por 80% da produção mundial de nióbio, que é um mineral estratégico, chamados minerais críticos, que hoje é uma conversa geopolítica mundial, né? Recentemente, o presidente americano falou que o grande interesse dele no Brasil são os minerais críticos e as terras raras, coisas que nós temos, né, nas nossas minas da Codemig. E eles são críticos e são importantes porque eles geram valor, né? Então o nióbio ele produz um aço de mais qualidade, a gente agora tem bateria lítio-nióbio que vai permitir colocar energia limpa em veículos de grande porte, enfim. Então nós temos aqui algo que é muito estratégico, que é requerido pelo mundo e o mineiro ainda não conhece esse valor. A gente tem que fazer com que o mineiro conheça, né? A gente tem que deixar de ser tão mineiro assim, tão come quieto como os mineiros são, e falar por quê? Porque aquilo que você não conhece, você não valoriza. E quando a gente fala de algo tão estratégico quanto o nióbio, a gente precisa que o mineiro conheça, valorize, para ajudar a cobrar que esse recurso seja sempre muito bem gerido. Ainda na questão do nióbio, recentemente ficou em evidência o novo acordo que a Codemig celebrou com a CBMM. Ele garante receita por várias décadas, mas o que muda do acordo atual em comparação ao anterior, que já existia, que estava valendo? Não, perfeito. Em poucas linhas, só para as pessoas saberem, né, nosso acordo com a CBMM hoje é a principal produtora de nióbio no mundo, né? Ela tem 80% do mercado mundial e nós recebemos 25% de todo o lucro desta empresa, porque nós temos uma mina que é explorada em conjunto com as minas da CBMM também. O que esse novo acordo faz? Esse acordo que só no ano passado, né, a gente teve de receitas quase 2 bilhões de reais vindos dessa parceria com a CBMM, a gente aprimorou ele não só dando mais tempo para essa exploração acontecer, mas trazendo, a possibilidade de participar da exploração de outros minerais sem ter que fazer um investimento para essa participação. Então, nas nossas minas hoje já é explorado nióbio, é explorada barita, magnetita, mas a gente sabe, por exemplo, que nós temos lá também terras raras. Quando a CBMM for explorar as terras raras, pelo acordo anterior, a gente teria que participar e fazer um investimento de bilhões para poder ter lucro nessa exploração. Aí dependeria da Codemig de ter que fazer o investimento? Teria que fazer um investimento para poder lá na frente ter lucro. Agora não. Se a CBMM for explorar as terras raras, que a gente sabe que tem lá e que em algum momento vai ser explorada, nós vamos receber só o lucro, sem ter que fazer um investimento. A gente garantiu mais tempo de contrato, inclusive receber pelos rejeitos que podem ser vendidos no futuro, mas mais do que tudo, a gente fez um acordo que traz uma governança melhor, com mais transparência, e isso é o principal, porque a gente consegue garantir que esse recurso, que como eu coloquei é muito estratégico, seja bem cuidado e que todo mundo possa saber que ele está bem cuidado. Então, essa transparência, essa governança são fundamentais. E não importa para onde o nióbio vá, se o nióbio efetivamente se tornar ainda mais relevante, nós estamos cobertos que o mercado vai pagar melhor e nós vamos receber o lucro e o lucro vai ser maior, é isso? Exatamente, Entendi. Sempre 25% do lucro. E quando a gente olha no tempo, a exploração do nióbio ela vem em saltos. O tempo todo, a gente nunca teve uma piora nesse cenário. Ele só fica melhor, a receita só cresce e é isso que nós garantimos para os próximos 45 anos. Você também participou diretamente dos acordos de Mariana e de Brumadinho. Qual que é o ensinamento, aí não para a Luísa, mas para nós no Estado, desses acordos, Luísa? Os acordos de Mariana e de Brumadinho, eles vieram para trazer algumas lições no Estado. O primeiro é que quem faz mal ao nosso Estado, não que faça mal o tempo todo, né? Acho que as mineradoras, elas em vários momentos têm uma atuação positiva, mas o que fizeram em Brumadinho e Mariana é impensável. E quem ocasiona desastres como esse no Estado não pode passar impune. Então, acho que a primeira lição que fica é: impunidade não pode acontecer mais. Nós não somos a justiça, né? Então a gente não cuida aqui da parte penal, mas o Estado de Minas Gerais sofreu muito com esses 2 desastres, Brumadinho e Mariana. E nós garantimos a reparação coletiva. Garantimos que o Estado, a coletividade do Estado, seja de alguma maneira reparada em relação a esses desastres. E sem afastar, é claro, a possibilidade de que os indivíduos também vão lá e requeram as suas reparações individuais. Sim. Então, acho que a primeira grande marca é essa, de um Estado que não deixa quem faz errado passar impune. E o segundo grande ponto é entender que uma governança bem construída e em aliança com os demais órgãos, sem disputa de espaço e poder, porque quando a gente faz esse acordo,
é o governo de Minas, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, é a união das instituições públicas buscando o que é melhor para a sociedade. A gente tem que parar um pouquinho de disputar espaço, poder e vaidade e pôr, em primeiro lugar, o que é mais importante. É o interesse público, são as pessoas, é a sociedade. Você citou um ponto que eu acho que é importantíssimo sobre a questão da vaidade. Você acha que o Estado brasileiro aprendeu a lidar com situações como essa? Que Deus nos livre que isso possa vir um dia a acontecer. Nós estamos preparados ou nós vamos agir no improviso? O Estado brasileiro tem aprendido, né? Eu acho que, acredito fortemente, esses 2 acordos entram, né, para a história dos governos brasileiros como grandes referências, mas nós não estamos 100% preparados. Não estamos 100% preparados porque o Estado como um todo ainda tem muita disputa de vaidade, ainda tem pouca clareza. Infelizmente, né, eu gostaria que todos os gestores públicos tivessem clareza do seu papel, mas nem todos têm. Então, enquanto a gente não tiver, por parte dos gestores públicos, a clareza do que a gente busca e do que a gente tem que defender, e por parte das pessoas, do que elas têm que cobrar dos governos, vai ser difícil a gente estar 100% preparado. Mas acho que a gente está caminhando bem. Falando de um papel estratégico importante que a Codenge tem dentro de uma visão de Estado diferente de que estávamos talvez habituados a ver em Minas Gerais. Na sua opinião, esse discurso da modernização do Estado, ele verdadeiramente avançou? E se avançou, onde e aonde não teve oportunidade de avançar, onde você acha que estamos no mesmo lugar? Acho que a gente tem avançado, né? Assim, Minas Gerais hoje é um estado de referência quando a gente fala de modernização de gestão, de um estado eficiente. A gente tem em Minas Gerais, por exemplo, tive muito orgulho de implantar isso enquanto fui secretária de Planejamento e Gestão, o Automate ISMG, que é o maior programa de utilização de robotização e inteligência artificial aplicada a governos. O que é isso? Para que isso? É para garantir mais eficiência no recurso público, né? Para garantir que cada real pago de imposto gere mais resultado para as pessoas. Que o Estado seja mais leve, mais ágil, para que as pessoas esperem menos tempo na fila, para que elas consigam resolver o problema delas pelo celular e não tendo que deslocar grandes distâncias para resolver coisas bobas. Então, temos caminhado. Minas é um exemplo de que caminhamos bem, mas o Estado brasileiro como um todo ele é muito desigual, né? Então, em Minas nós temos 853 municípios. Nem todos estão no mesmo estágio. Claro. Quando a gente fala do Estado, nós estamos falando de 3 poderes e órgãos auxiliares. Nem todos também estão no mesmo ritmo. O Estado brasileiro pode avançar mais rápido rumo à modernização da gestão. Na sua visão de mundo, o Estado precisa ser menor, precisa ser melhor do que o que temos apresentado hoje? O Estado ele precisa ser menor no sentido de que ele precisa ser mais leve e eficiente. A gente tem que começar a gastar menos com a própria máquina e mais com as pessoas. Não adianta eu falar de Estado grande se as pessoas não recebem serviço público de qualidade lá na frente. O Estado ele não tem que ser feito para ficar pagando estrutura interna. Ele tem que ser feito para garantir que lá na ponta as pessoas tenham educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública. Esse é o prioritário. Por isso que eu defendo o Estado mais leve, gasta menos com a máquina, mais com as pessoas. E serviço público pode ser prestado pela iniciativa privada sem problema, Luísa? Você entende que a iniciativa privada pode, nos grandes temas, principalmente como infraestrutura, auxiliar, ajudar efetivamente a fazer aquilo que o Estado não está dando conta de fazer? Pode e deve, né? Assim, em vários aspectos, a iniciativa privada é mais eficiente que o Estado. Infraestrutura é claro isso, é nítido. O Estado ele tem muita dificuldade em fazer as suas aquisições, suas licitações, em acompanhar as obras, a obra pública que atrasa muito mais. Quando eu tenho uma parceria com o privado, né, eu faço uma PPP, uma concessão, vamos dizer, de uma estrada, eu começo a só remunerar a pessoa se aquilo está bem cuidado. Se ela segue um cronograma. Agora, se o Estado não cumpre um cronograma, se a obra que deveria demorar 1 ano demora 5, o que acontece? Nada. Se eu faço uma parceria com o privado e a obra que deveria demorar 1 ano demora 5, ele não recebe. Ele tem todo o incentivo de andar mais rápido, claro, de garantir que aquela obra saia melhor. Se a obra não sair do padrão devido, ele também não recebe. Então, a obra sai com mais qualidade. É importante que o Estado veja quem é mais eficiente em cada coisa. Claro, tem funções que são do Estado e não podem deixar de ser, né? Assim, a gente sempre fala, segurança pública, por exemplo, é um dever do Estado e é muito difícil você privatizar uma segurança pública. Eu tenho que ter confiança no meu agente e o agente estatal tem uma função ali. Agora, infraestrutura é um setor que eu não tenho dúvida, e mesmo em outros setores, a gente tem que começar a ter uma visão melhor do que é que, de até onde vai o papel do Estado, até onde vai o papel
que a gente pode passar para o privado. Então, eu posso, muitas vezes, eu tenho um hospital, a gente fez um leilão importante esse ano no hospital, que é o Complexo Hope. Eu posso passar para o privado a gestão da infraestrutura, a construção do hospital e manter os médicos vinculados ao próprio Estado, servidores públicos. A gente tem modelos para isso, eu tenho certeza. Trazer mais o privado é importante. E essa flexibilidade não tira a obrigação do Estado de prover, mas pode aliviar o Estado de ter que executar, já que ele não executa tão bem. Na verdade, o Estado ele não pode se eximir nunca das suas responsabilidades. Exato. Agora, e eu digo isso sempre, a gente tem que começar a ter uma visão que é de resultado. Para mim, Luísa, o que importa mais? Para mim, importa mais o serviço bem prestado. E a gente muitas vezes fica aqui no Brasil discutindo os meios. Ah, tem que ser esse, não tem que ser aquele. Eu não quero discutir meio, eu quero discutir resultado. Eu quero mais serviço prestado com mais qualidade para as pessoas. Se o caminho for pelo público, vão pelo público. Agora, quando o caminho é com parceria com o privado, vão adotar esse caminho. A gente tem que ser menos ideológico, muitas vezes, e mais pragmático, mais prático. O que gera mais valor para as pessoas? O brasileiro está cansado de pagar imposto e não ver resultado. Então, a gente tem que começar a olhar o resultado e entender como é que eu maximizo esse resultado. E eu não tenho dúvida que, em vários aspectos, junto com a iniciativa privada. Para o Estado de Minas Gerais crescer nas próximas décadas, qual é o modelo certo para poder funcionar? O modelo certo é entender que quem gera emprego e renda não é o Estado. Não é quem gera emprego e renda, é justamente o privado. O Estado ele tem que, então, garantir segurança jurídica, ele tem que ter um bom ambiente para o desenvolvimento, a gente tem que respeitar os empreendedores aqui no Estado, isso é muito importante. Regras simples, porque regras difíceis de serem compreendidas tendem a não ser cumpridas. Eu sou 100% a favor do cumprimento de regras. Mas a gente tem um excesso de burocracia no Brasil. Então, o Estado tem que ser mais leve, menos burocrático, para atrair mais investimento privado com segurança. Agora, é sempre, sabendo que o desenvolvimento econômico é um meio para conseguir prestar melhores serviços na parte social também. Então, desenvolver não é deixar de lado o serviço público. É, na verdade, garantir melhores formas para que o Estado seja mais pujante, eu tenha uma economia mais forte. Com isso, a geração de receita para o Estado para a prestação de serviços públicos, ela passa a depender menos de tirar dinheiro do bolso de cada um e mais de um sistema pujante que gera receita por si só. Tem um quadro aqui, Luísa, chama Raio X. Eu pergunto, você me responde, não pode ter tempo para pensar. Combinado. 3 perguntas, podemos? Claro. Então vamos lá. Estado grande ou Estado eficiente? Eficiente, sempre. A gente já paga imposto demais. Ativo público parado ou ativo bem explorado? Sempre bem explorado. Nada parado gera riqueza, nada parado gera valor. Precisamos ter eficiência na alocação desses ativos. Desenvolvimento sem planejamento, isso existe? Não existe nada sem planejamento. Planejamento é fundamental. Tem um grande amigo meu que fala, quem planeja tem futuro, Quem não planeja fica a cargo do destino saber quem vai, para onde vai nos levar. A gente não chega em lugar nenhum. Bom conceito. A gente também aqui dá muito valor à nossa audiência. Eu tenho uma pergunta aqui que veio e surgiu da audiência diretamente para você, sabendo que você estava aqui. Quando o governo fecha grandes acordos, como o do Nióbio, quem garante que esse dinheiro chega lá na ponta para quem precisa? O que garante que o dinheiro chega lá na ponta para quem precisa é a governança. É uma governança bem estruturada e acordos claros, que permitam que as pessoas façam o seu papel de fiscalização. Não só as pessoas, os órgãos de controle e tudo mais. Então, quando a gente faz um acordo como esse com a CBMM e cria uma nova estrutura de governança que garante transparência, é isso que vai permitir a fiscalização. A gente antes tinha um acordo mais solto, agora não, está bem amarrado. Foi assim no acordo com a CBMM, foi assim no acordo de Brumadinho, foi assim no acordo de Mariana. Uma estrutura clara de governança que seja transparente, permitindo prestação de contas e, obviamente, acordos construídos com a boa intenção. A intenção de gerar valor público e não privado. Mais uma pergunta de ouro aqui da nossa audiência. O Estado sabe ganhar dinheiro com o que é dele ou ainda administra mal o próprio patrimônio? Primeira coisa, o Estado não tem que ganhar dinheiro. O Estado ele tem que administrar bem o patrimônio, que também não é dele não, O patrimônio é público, é das pessoas, tem que administrar com um olhar de eficiência para gerar cada vez mais valor e garantir, como eu já disse aqui, que a gente gaste menos dinheiro com a máquina, mais dinheiro para as pessoas. Agora quem vai fazer a pergunta para você não sou eu. Quem deixou a pergunta aqui para você responder, Luísa, foi o Bruno Ligório, que é presidente do CICEPOT MG, que é o Sindicato da Construção Pesada. Confere aqui.
Luísa, essa é uma boa oportunidade para a gente poder para eu te direcionar uma pergunta muito focada aqui, Luísa. A gente tem visto o belo trabalho que o governo de Minas tem feito na estruturação de projetos de concessão e PPP, projetos que eu tenho certeza que farão a diferença no nosso futuro. Nós vamos colher esses frutos lá na frente. Mas como lidar com as questões políticas, né? A gente tem visto muito a politização da pauta de concessões e PPPs, especialmente em Minas Gerais. Como lidar e como administrar isso tudo? Você sendo técnica, tendo essa formação técnica focada na estruturação desses projetos, conhecendo a fundo como lidar com essa questão da politização dos projetos que são importantes e vitais para o estado de Minas Gerais. Ei, Bruno, queria agradecer sua pergunta, prazer responder a pergunta sua. Olha, Bruno, eu até falei disso hoje com o Léo, a gente sabe que a política ela é parte da gestão pública. A gente tem que parar de refutar a política e entender como trabalhar bem a política. Quando a gente tem projetos, né, de PPPs e concessões bem feitos, a gente tem certeza, segurança daquilo que a gente está fazendo, que tecnicamente os projetos são bem construídos, que o propósito na execução desses projetos é o melhor. O nosso trabalho não é brigar com a política, é fazer a boa política, dialogar, não só com os políticos, mas com a sociedade, mostrar o nosso ponto de vista, mostrar os resultados que podem ser gerados, os benefícios que vão vir desses modelos, para aí sim a gente ter um bom ambiente para a execução das nossas parcerias. Luiz, aproveitando que você está aqui e para a nossa audiência que está focada, como eu já disse, são líderes que estão nos ouvindo. Alguns podem pensar em um dia atuar no setor público. Queria 2 conselhos estratégicos seu para que essa pessoa que está pensando em ir para o setor público possa não se perder no propósito e na eficiência. Vamos lá, você já falou a primeira palavra-chave, propósito. Quem quer vir para o setor público tem que ter muita clareza dos seus propósitos e dos seus objetivos. Só vem para o setor público se você quiser fazer bem para o público, se você quiser gerar resultados para a sociedade. E tenha esse como seu guia sempre. Toda vez que você estiver num momento difícil de tomada de decisão, qual que é o seu norte? O que é que gera mais valor para as pessoas? Não é para mim, não é para o governador, não é para o secretário, meu amigo, é para as pessoas lá na ponta. E o segundo grande norte, eu diria que é isso. Sejamos técnicos, temos um olhar de eficiência, né? Vamos cuidar muito bem do recurso público, do dinheiro dos impostos, mas sem esquecer também que gestão pública é sobre política, é sobre conversar, sobre ouvir, porque a razão não está sempre na nossa cabeça, não, a razão está no coletivo também. Luísa Barreto, presidente da CODENGE, da CODEMIG, obrigado, querida, pelo seu tempo e por você nos esclarecer tantos pontos importantes que a gente tem aqui em Minas Gerais. Eu que agradeço, Léo, por essa conversa, pela oportunidade de falar com você e com todo mundo que nos assiste. Para você que nos acompanhou até aqui, você tem um compromisso marcado comigo no Itatiaia Negócios Cast na próxima terça-feira às 19 horas.